Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje nós vamos fazer a nossa meditação neste nosso recolhimento sobre as bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? Assim, como ponto de partida, acho que basta recordar que as bem-aventuranças são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é um discurso que Jesus fez para os seus discípulos, para toda uma multidão, ou seja, para todos nós. São palavras de Cristo que nunca perderão a atualidade, que nunca perderão o significado. Então, eu queria primeiramente começar lendo, já que são palavras do próprio Cristo, já que é um ensinamento bem claro, do que significa seguir Cristo, do que significa, viver o cristianismo, o catolicismo. São Mateus nos relata: vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Lhes ensinava, dizendo... Então, aqui vem o ensinamento de Jesus Cristo e, com esse desejo, queremos escutar as palavras de Cristo, escutar com essa atenção, porque são palavras de Deus para nós. Jesus disse: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim, por causa de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus está rodeado de uma imensa multidão. De uma multidão como nós, que espera escutar de Cristo palavras de salvação, palavras de vida eterna, palavras que consolem o nosso coração e que orientem os nossos passos. E isso são, toda a palavra da boca de Deus, toda a palavra de Deus é luz para os nossos passos. Nós encontramos nas palavras de Cristo
né, um grande farol que ilumina, né, que mostra o caminho, que indica o caminho, né, que indica qual é o caminho. Quer dizer, eu quero viver o catolicismo, quero seguir Cristo de perto, quer dizer, qual é o caminho? O que eu devo fazer? Como que eu devo me comportar? Então, devemos nos parecer com Cristo. E para que o cristão não é o que segue Jesus? Então, o cristão é aquele que se parece com Cristo, que faz o que Cristo faz. E para que não ficasse nenhuma dúvida sobre como é isso, né? Jesus quis fazer esse sermão, né? O sermão da montanha, ou o sermão das bem-aventuranças. Que São Mateus recolhe no capítulo 5º do seu Evangelho, e também está no capítulo 6º do Evangelho de São Lucas. Palavras muito claras de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é importante, né, que a gente queira meditar nessas palavras, aprofundar nesses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, como recorda o Catecismo da Igreja Católica, quando, né, ao falar das bem-aventuranças, né, o Catecismo da Igreja Católica nos recorda que o Sermão da Montanha, né, que as bem-aventuranças são o centro da pregação de Jesus. Nesse sermão, Jesus nos chama a sua própria bem-aventurança, ou seja, Jesus está mostrando qual é o caminho do céu, qual é o caminho da santidade. Quer dizer, você quer ser santo? Porque falar de bem-aventurança é falar de santidade. Bem-aventurança significa felizes. Mas de qual felicidade que Jesus está falando? Né? Daquela felicidade que não tem fim, da vida eterna, da santidade, da posse de Deus. Olha, se tem uma coisa que todo ser humano quer, é ser feliz, né? Se a gente sair perguntando aí para as pessoas, né? O que você quer? Né? No fundo, nós vamos encontrar essa resposta. Olha, eu quero ser feliz. Então, a questão é o que fazer para encontrar essa felicidade. Ou onde está essa felicidade que a gente tanto anseia, né? Desejamos a felicidade. Queremos a felicidade. Agora, onde está a felicidade? Então há um paradoxo, né, entre o que o mundo apresenta como caminho de felicidade e o que Deus apresenta como caminho de felicidade. Então há uma diferença gritante, muito grande. Claro que não dá para a gente falar muito num recolhimento, que a meditação tem que durar mais ou menos meia hora. Então, um terço desse tempo já foi. Então, faltam 2/3 desse tempo. Então, claro, não dá para a gente falar muita coisa, mas eu queria trazer aqui alguns textos do fundador do Opus Dei, nos quais ele comenta cada bem-aventurança. Né? A gente pode pegar aí o Catecismo da Igreja Católica e ler sobre o tema, né? Podemos pegar, né, tantos autores espirituais, né? O Padre Manuel escreveu um livro, que é um sacerdote lá de Porto Alegre, se eu não me engano, né? O Padre Francisco Fausto, quer dizer, há vários escritos sobre o tema, e todos muito bons, né? Para a gente aprofundar, porque vale a pena a gente sempre aprofundar nesses temas, né? Então, olha, indo aqui, uma por uma, vamos ver se a gente consegue varrer todas elas, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, o que é isso? Então, São José Maria comenta no número 123 do livro Amigos de Deus. Ele diz assim: se tu desejas alcançar, dica de um santo, hein?
Se tu desejas alcançar este espírito, pobres de espírito, aconselho-te a ser parco contigo mesmo e muito generoso com os outros. Evita os gastos supérfluos por luxo, por capricho, por vaidade, por comodismo. Não cries necessidades. Numa palavra, aprende com São Paulo a viver na pobreza e a viver na abundância, a ter fartura e a passar fome, a possuir demais e sofrer por necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. Palavras de São Paulo. E, continua São José Maria, como o apóstolo, também assim sairemos vencedores da peleja espiritual, se mantivermos o coração desprendido, livre de liames. Pobreza de espírito é o outro nome da virtude do desprendimento. A pessoa que está desprendida, a pessoa que não está presa, a pessoa que não está escravizada pelos bens ou pelas relações interpessoais. Né? A gente pode se apegar não só a bens materiais, hein? Podemos nos apegar às criaturas e aos bichinhos, né? A gente pode se apegar a qualquer coisa nesse mundo. E aí é um coração que está preso. É um coração que não é livre para amar. Interessante que o próprio Cristo já diz isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, coração desprendido, porque deles é o reino dos céus. Sem desprendimento, como é que vai ter espaço no meu coração para o reino de Deus? Não vai ter. A gente vai buscar satisfações todas aqui embaixo. Né? Quer dizer, é isso que me satisfaz, é isso que vai resolver, é isso que me traz paz. E olha, não é um bichinho, não é outro ser humano, não é dinheiro, não são posses, isso são meios, mas não são fins, digamos assim, né? Quer dizer, a gente se utiliza dos bens materiais, mas não são eles que preenchem o nosso coração. Então, pobreza de espírito, coração desprendido, né? Já pedimos ao Senhor, né? Escutando as suas palavras, pedimos a Jesus, Jesus, ensina-me, Jesus, me mostra o caminho, Jesus, me dá força para eu batalhar por isso, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí o mundo fala, bem-aventurado o que ri. Bem-aventurado aquele que está feliz o tempo todo. E o que o mundo propõe para a gente ser feliz? Sexo, droga e rock and roll, né? E quem fala rock and roll pode falar pagode, funk, sei lá o quê, né? Exatamente, essas bagunçaiadas toda, né? Mas é o que o mundo fala, né? Muitas festas, bebedeiras, drogas, curtição. Essa é a receita da felicidade, né? O que Jesus fala? Bem-aventurados, ou seja, felizes, os que choram, porque serão consolados. Um ponto de Forja, o número 54, fundador do Opus Dei, diz assim: experimentas uma alegria interior e uma paz que não trocarias por nada. Deus está aqui. Não há coisa melhor do que contar-lhe as penas, para que deixem de ser penas. Olha que ideia. Quer dizer, é o que a igreja sempre ensinou, né? Quer dizer, abre o coração para Deus, fala com Deus, desabafa com Deus, busca o consolo em Deus. Busca o consolo em Deus. Todos nós temos penas, todos nós passamos por sofrimentos, todos nós. Então todos nós necessitamos de consolo, mas onde que nós estamos buscando esse consolo? Né? Quanta gente buscando consolo nas telas. O vício da moda, né? Não é a maconha já é coisa do passado. O vício da moda são as telas, né?
Eu estou triste, vou ver um monte de, né? Aqui tem aquele trem infinito, né? Você fica lá, scrolling infinito, né? Não tem fim. Rolando a tela, rolando. Então não tem fim. Não, mas só 5 minutinhos, passa 1h30. Não, mas só um pouquinho, 2 horas. Né? É um vício. Né? A gente está buscando consolo no lugar errado. Né? Buscando consolo no lugar errado. Repito a frase de São José Maria: Deus está aqui. E nós, com mais motivo, né? Estamos diante do sacrário, né? Deus está aqui. Não há coisa melhor do que contar-lhe as penas, para que deixem de ser penas. Então, chorar as pitangas com Deus, né? Essa é a dica. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mansidão. Né? Olha, uma das jaculatórias mais famosas talvez seja essa, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E olha, e essa jaculatória, esse pedido, todos nós devemos fazer, não só as coléricas devem fazer esse pedido para Deus, todos nós devemos fazer esse pedido para Deus. Jesus, manso e humilde de coração. E Jesus falou, olha, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Né? E a gente não tem essa experiência de que quando a gente perde o controle de nós mesmos, a gente perde o controle de tudo. Não é verdade? Mas é a pessoa irada, a pessoa que está lá, né? Explodiu. Só sai besteira dali, né? A pessoa não atua de um modo racional, razoável, né? Ponto 726 de Sulco, São José Maria nos diz: fez-me pensar a frase dura, mas exata daquele homem de Deus, ao contemplar a arrogância daquela criatura. Veste-se com a mesma pele do diabo a soberba. E senti na alma, por contraste, o desejo sincero de me revestir da virtude que Jesus Cristo pregou. Quia miti sum et humilis corde, coração manso e humilde, e que atraiu o olhar da Trindade Santíssima sobre a sua mãe e nossa mãe, a humildade, o saber-nos e sentir-nos nada. Então essa mansidão está muito relacionada com a humildade. A pessoa mansa é a pessoa humilde, né? É a pessoa que não se deixa levar pela soberba. Quantas vezes os nossos rompantes, as nossas explosões não são motivadas porque a soberba foi cutucada, né? O orgulho ferido. E aí a pessoa salta. Né? Você não pode falar assim comigo. Soberba. Por que não pode? Claro que pode. Você não é nada. Não, padre, mais ou menos, né? Então soberba. Né? Soberba. Nossa Senhora fala, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, e ela é a santíssima, puríssima, castíssima, e ela se coloca no lugar de serva, de escrava, né? E a gente que tem um monte de pecado, a gente fica se achando, é a soberba, essa soberba que vai nos acompanhar, a tendência desordenada da soberba vai nos acompanhar a vida inteira. Então, por isso, é bom que a gente não se assuste, né? Nossa, mas de novo a soberba? De novo. Né? E aos 20 anos, e aos 40 anos, e aos 80 anos, é a mesma soberba. Né? É o jovem, porque o jovem é novo e sabe das coisas, né? Então ele acha que sabe mais do que os velhos. Então, soberbo. É o experiente que sabe mais do que os outros, porque já tem experiência, né? E o velho, porque já viveu de tudo, também soberba. Tá vendo? É soberba, né? Só que nada disso tem razão, né? Quanto não devemos, não precisamos pedir ao Senhor, Senhor, dá-me essa humildade. Faz-me humilde, Senhor, faz-me humilde. Porque a resistência da soberba é muito grande. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
o ponto 167 de Amigos de Deus, o nosso Padre nos diz: gravemo-lo bem na nossa alma, para que se note na conduta. Primeiro, justiça para com Deus. Colocar Deus em primeiro lugar, né? Esta é a pedra de toque da verdadeira fome e sede de justiça, que a distingue da gritaria dos invejosos, dos ressentidos, dos egoístas e cobiçosos. Porque a mais terrível e ingrata das injustiças é a de quem nega ao nosso Criador e Redentor o reconhecimento dos bens abundantes e inefáveis que Ele nos concede. Vós, se de verdade vos esforçais por ser justos, tereis de considerar frequentemente a vossa dependência de Deus, porque que tens tu que não hajas recebido? Para vos encherdes de agradecimento e de desejos de corresponder a um Pai que nos ama com loucura. Então, de novo, né? Fome e sede de justiça. Quer dizer, relação com Deus. A gente coloca Deus em primeiro lugar? A gente quer fazer a vontade de Deus? Realmente, a gente ama a Deus com todo o nosso coração? Ou parece que a gente entrega para Deus o que sobra? Eu vou fazer um monte de coisa. Se der tempo, eu vou à missa. Se der tempo, eu rezo. Se der tempo, eu lembro de Deus. Mas eu preciso fazer um monte de coisa. Não, primeiro Deus. Fome e sede de justiça. Deus, primeiro Deus. Primeiro a justiça de Deus. Primeiro a vontade de Deus. Primeiro o amor de Deus em primeiro lugar. Porque é o primeiro ou não é? Quer dizer, ideias muito simples, né? Deus é o primeiro na nossa vida. E é isso que ele recorda aqui, né? Tudo recebemos do nosso Pai Deus. Tudo nós recebemos. Ninguém de nós pediu para nascer. A vida é um dom. E Deus nos dá a sua graça, e Deus nos cumula de muitos dons e talentos, mas é Ele, né? E dentro de nós, essas tendências, né? Da inveja, do ressentimento, sermos pessoas egoístas, de cobiçar, né? Então, ou seja, um monte de reação humana equivocada para tirar Deus. Tipo assim, tira Deus do primeiro lugar. Não, tira Deus do centro. Vamos colocar essas coisas. Então, essa fome e sede equivocada. De não buscar Deus em primeiro lugar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aprender a ser misericordioso, a ter um coração misericordioso, como é o coração de Cristo. O ponto número 7 de É Cristo que Passa, nosso Padre diz assim: Jesus Cristo resume e compendia toda a história da misericórdia divina, com essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E em outra ocasião, Jesus também disse: sede misericordiosos, como vosso Pai Celestial é misericordioso. Aí comenta São José Maria: ficaram também muito gravadas em nós, entre tantas outras cenas do Evangelho, a clemência com a mulher adúltera, as parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida e do devedor perdoado, a ressurreição do filho da viúva de Naim. E aí São José Maria termina esse parágrafo exclamando: que segurança nos deve produzir a comiseração do Senhor, a misericórdia de Deus, a compaixão do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração misericordioso. Nosso Senhor, Ele está sempre disposto a nos perdoar. Sempre disposto a nos perdoar. E se Jesus, que é Deus, nos trata com tamanho carinho, com tamanha paciência e com essa misericórdia, como que eu, criatura, não vou me comportar desse jeito com os outros? Se Deus me trata desse jeito, por que eu não vou ter? Eu não posso perdoar essa pessoa. Cara, você é louco.
Deus que é Deus te perdoa, como é que você, que é um ser humaninho, não consegue perdoar outro ser humaninho? Olha a distância, olha o abismo. Deus me perdoou, e eu não consigo perdoar o outro, que é tão miserável quanto eu. Olha como que a gente está longe de ter um coração à medida do coração de Jesus, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Coração puro, coração limpo. Isso daqui mereceria uma meditação inteira, ou 2 ou 3, só para essa bem-aventurança. Bem, todas elas, né? Modo de falar, todas elas poderíamos desenvolver bem mais, né? Mas vamos lá, limpeza de coração. São José Maria comenta, no ponto número 5 de É Cristo que Passa: por vocação divina, uns terão que viver essa pureza. Limpos de coração é pureza, é castidade, né? É a pureza, a virtude da santa pureza, a virtude da castidade, coração limpo, coração puro. Aí São José Maria comenta, né? Uns terão que viver essa pureza no matrimônio, outros renunciando aos amores humanos, para corresponderem única e apaixonadamente ao amor de Deus. Mas nem uns, nem outros, escravos da sensualidade. Porém, senhores do seu corpo e do seu coração, para poderem dá-los sacrificadamente aos outros. A santa pureza, continua o nosso padre dizendo, a santa pureza não é a única, nem a principal virtude cristã. É, entretanto, indispensável para perseverarmos no esforço diário da nossa santificação. E sem ela, não é possível qualquer dedicação ao apostolado. A pureza é consequência do amor com que entregamos ao Senhor a alma e o corpo, as potências e os sentidos. Não é negação, é afirmação jubilosa. E olha, Jesus Cristo, quando ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que interessante, a pureza de coração é condição para a gente ver a Deus. Quer dizer, uma pessoa impura, ela não, os olhos estão sujos, os olhos estão tampados, os olhos da alma, né, estão cegos. É uma espécie de catarata do coração, da alma, que está embaçada, que está suja, que não consegue enxergar a pureza. Deus é a pureza, né? A fonte de toda a pureza, né? Então, que virtude importante. E nem precisa dizer o que o mundo fala sobre isso, né? Todos nós estamos cansados de ver como que o mundo trata esse tema com desprezo, ensinando o contrário às crianças desde sempre, desde muito novas. As crianças são educadas para serem impuras, como se a impureza fosse a virtude. É impressionante isso. É maligno isso daqui, né? E daqui a pouco já vem o carnaval, né? Ou seja, é o momento da gente ir para o deserto do Saara, enquanto essa época do ano passa, né? Ou para o Everest. Para quem não gosta de deserto, vai para o Everest, né? Vai lá, sobe uma montanha, fica lá durante... O problema é que em Belo Horizonte tem bloquinho desde agora, é pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. A gente tem que ficar uns 2 meses fora da cidade. Né? Então, claro, né? Também estou exagerando, não precisa fazer tudo isso, mas né? A gente tem que dar um jeito. O tempo está acabando, vamos ver se a gente consegue aqui só mais um pouquinho. Bem-aventurados os pacíficos, muito a ver com a mansidão, hein? Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não, filho de Deus tem que ser pacífico. Frase de São José Maria, ponto 864 de Sulco. Tarefa do cristão: afogar o mal em abundância de bem.
afogar o mal em abundância de bem. Não se trata de campanhas negativas, nem de ser anti-nada. Olha que interessante. Ah, eu sou anti... Não, campanha negativa não. Pelo contrário, viver de afirmação, cheios de otimismo, com juventude, alegria e paz. Ver com compreensão a todos. Compreender a todos. Os que seguem a Cristo e os que o abandonam ou não o conhecem. Mas compreensão não significa abstencionismo nem indiferença, mas atividade. Então vamos lá. Afogar o mal em abundância de bem. Compreender a todos, mas passividade não. Né? Campanhas negativas também não. Afirmativas. Cheias de otimismo, juventude, alegria e paz. Quer dizer, então, a paz de Cristo não é uma paz do, vou ficar quietinha no meu canto, né? Vou ficar aqui meio, vou construir um bunker, né? Aqui na minha casa, né? E aí o mundo pode acabar que eu estou lá, em paz. Não é isso. Não é. É a guerra, é o combate, mas positivo, né? Afogar o mal em abundância de bem. Né? Alguém está fazendo algo errado, vai lá e fala bem. Digo, faz propaganda do bem, não é falar bem do mal, não. Mal é mal, bem é bem. Mas a gente afoga o mal em abundância de bem. Né? Não vale a pena a gente ficar dando publicidade para o mal. Isso acontece toda hora. Fulana, você viu? Claro, essa frase geralmente é para falar de alguma desgraça. Né? Você viu o que aconteceu? Caiu um avião, né, lá em São Paulo. Né? Foi ontem, anteontem, sei lá, né? É só desastre, né? Quer dizer, a gente gosta de fazer propaganda de desastre, de catástrofe, e é a sua amiga que traiu o marido, e aí já todo mundo sabe que ela traiu, coitada. Isso é difamação. Né? Por mais que seja verdade, não convém. Não convém fazer propaganda do mal. Ele se espalha. Não, mas eu quero falar mal do mal. Você está espalhando o mal. Fala do bem. Muito melhor. E, padre, se eu não tiver nada de bom para falar, então fica quieto. Reza. Né? Bota um zíper nesses lábios aí, ó. Não fala. Não fala, reza. Bem, o tempo está acabando, acabou, quer dizer, está acabando não, já acabou. Bem, ficaram algumas aqui para trás, mas olha, como é importante, né, a gente entender que essa é a lógica de Deus. A gente conhece a lógica do mundo. Né? Nós estamos no meio do mundo, quer dizer, isso daí pega na gente por osmose, né? Quer dizer, você resvalou, grudou. Né? Então é toda uma luta no nosso coração dessa lógica desordenada, dessa lógica malévola, né? Maligna, que o mundo nos propõe, que o demônio nos propõe. Como é importante a gente ter o referencial muito claro. Né? Quer dizer, o farol, a bússola, né? Quer dizer, a luz de Deus. Né? E Jesus, olha, que coisa incrível, né? Jesus fez esse sermão. Jesus falou essas coisas, para que ninguém tivesse dúvida qual é o caminho do cristão. Jesus quis ser muito explícito. Olha, o caminho da santidade, porque falar de bem-aventurança é falar de santidade. Né? Então, Jesus, ele quis ali deixar o mapa da mina. Ó, o caminho é esse. Esse é o caminho. E olha, com certeza, todos nós, né? Todos nós, isso daqui, as bem-aventuranças, elas não saem automaticamente. Quer dizer, graça de Deus a gente tem. Mas, como Deus respeita a nossa liberdade, as coisas acontecem quando a gente quer. Quando a gente corresponde à graça de Deus. Se eu não corresponder à graça de Deus, Deus vai respeitar. Nosso Senhor respeita. Nosso Senhor fala, olha, eu já te falei qual é o caminho,
Eu te dou toda a graça do mundo não, de Deus, eu te dou toda a minha graça, mas você tem que querer. Agora, você quer? O caminho é esse. É porta estreita, é o caminho áspero, é carregar cruz, mas tudo isso com Cristo. Ou seja, é tudo muito positivo. É por amor de Deus, com amor de Deus, né? Com Deus, com o seu amor, pelo seu amor. Quer dizer, não é sozinhos. Sozinho não dá certo, né? Como que a gente tem que recorrer a Deus, né? É o tempo todo. E também a Nossa Senhora, e assim terminamos a nossa meditação, né? Recorremos a ela, né? Mãe, a senhora que sabe muito bem o que são as bem-aventuranças, né? Quer dizer, a senhora que é a maior bem-aventurada, Nossa Senhora, a mais santa de todas as criaturas, Nossa Senhora pode nos ajudar, ela quer nos ajudar. Então peçamos a ela também todo esse auxílio para vivermos isso que Jesus nos ensinou, né? As bem-aventuranças, o sermão da montanha. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.